A paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui para louvar a Deus com as nossas orações e agradecê-lo pelas suas maravilhas, pelas suas bondades e pela sua obra em nossas vidas. E meditar, o privilégio de meditarmos uma palavra tão pura, tão justa, tão perfeita, como é a palavra de Deus. Embora tendo muitos erros de interpretação dentro da Bíblia, em algum lugar, em alguns textos, com até contradição. Não a palavra, mas os seus intérpretes que fizeram isso. Por erros, fizeram isso. Nós estamos falando sobre qual é o corpo que o crente vai voltar. E o crente que for salvo, que for fiel até a morte, morrer com Cristo, receberá um novo corpo. E nós temos meditado no texto de Coríntios, primeira carta, capítulo de número 15, são 58 versículos, nós já estamos chegando no fim dos últimos versículos. Eu sempre repito que, se formos falar de corpo em Cristo Jesus, para que da ressurreição dos salvos, nós vamos ler a Bíblia toda, nós vamos meditar em toda a Bíblia, porque a Bíblia é fonte inesgotável, não tem quem consegue esgotar todos os assuntos e todas as orientações que Deus nos dá aqui através da sua palavra. Antes eu quero que você se inscreva no canal e, se você quiser, deixe aí seus comentários, nos ajuda. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Vamos pregar a palavra de Deus com humildade, sem procurar palavras difíceis que os outros não possam entender, mesmo porque não estudei para isso, mas de acordo com a simplicidade de um pregador que recebeu de Cristo a direção para falar a sua palavra. Vamos ler então o nosso texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 49, Paulo está dizendo: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nós trouxemos a primeira imagem, que é a do Adão. Adão feito do pó da terra. Adão gerado da terra. Cristo, Jesus, o firme arquiteto, construtor, criador, perito em todas essas áreas, incomparável, forma do pó da terra o homem. A primeira coisa que nós precisamos entender, o que Deus criou primeiro no homem. Que primeira coisa que Deus fez no homem? Como diz Ezequiel 37, os ossos. E aí Deus traz ao homem o Espírito, que habita. Não é nesse músculo pulsante aqui, que é coração, tá, gente? Tudo que a gente fala, a palavra está no coração, a palavra está aqui, a palavra está aqui. A palavra não tem nada aqui dentro, aqui não tem nada. Aqui só tem um músculo chamado coração, coberto de veias e bombia o sangue para todo o corpo. Tem uma função muito grande no corpo, no organismo humano. Se entupir de gorduras e de qualquer outras coisas, o camarada acaba infartando e tendo uma série de complicações. Mas o Espírito está aqui dentro dos ossos, dessa caixa craniana, dentro dos nossos ossos. O Espírito habita. E que Espírito é esse? O Espírito que Deus nos deu lá no Éden. O Espírito que Deus colocou em nós, de vida, para receber a vida de Deus no Espírito Santo, através do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. É o hálito, o fôlego, o sopro,
da vida que Deus nos deu. Você já me ouviu pregando antes e você vai me ouvir novamente, porque é importantíssimo. Paulo disse, não me canso de falar as mesmas coisas, é para o bem e para o vosso proveito. Tem muita gente falando o que quer e a Bíblia não permite isso. Só falam o que quer porque negociam e quer ser visto e ter muita gente no YouTube, nos vídeos, muitos inscritos, muitas visualizações. Eu não estou interessado em outra coisa senão que você seja salvo e que você ouça a palavra de Deus e que você goste da verdade. Se você gostar da verdade, você me ouvir aqui. Não que não tenha gente falando a verdade, tem muita gente falando a verdade, mas se você quiser essa verdade, você está ouvindo esses vídeos, viu, queridos? Não tem outra fonte de saída e de inspiração para o cliente ser salvo, senão através da verdade no Evangelho. Então Paulo está dizendo aqui, trouxemos a glória do terreno e assim também trouxemos a glória do celestial. Quando nós nos convertemos a Cristo, então nós voltamos a Cristo, nascendo de novo, abandonamos o pecado e o mundo, voltamos para a vida com Deus, em Cristo Jesus, por meio da sua palavra, sendo novas criaturas, traremos conosco a glória do celestial. Mas os crentes do jeito que está por aí, fica muito difícil trazer a glória do celestial, viu, queridos? Não vai trazer. Por quê? Porque tiraram a moral, o respeito, a honra e tiraram também a disciplina, a doutrina e o ensinamento das igrejas. Tudo por interesses próprios. Tudo por interesse próprio. As pessoas buscam seus próprios interesses e aí relaxa a igreja e o povo entra em indisciplina. Fica indisciplinado. Mulher se veste do jeito que quer, homem se veste do jeito que quer das igrejas e fora das igrejas, em qualquer lugar. Não escolhe termos no que diz respeito à hermenêutica bíblica e cristã, ética, moral cristã, no falar, no trato, não escolhe nada disso. Faz o que quer. Como era lá fora no mundo, eles trazem os mesmos padrões do mundo para dentro da igreja. E às vezes até ultrapassa, né? Está muito horrível, está ridículo, sabe? Cristão, nada a ver. Religião, sim, mas Cristo Jesus muito longe. E as pessoas me ouvindo falar isso, eles ignoram e diz que está tudo errado, que Deus não quer nada disso, Deus quer coração, Deus não está preocupado com roupa, Deus não está preocupado com isso, Deus não está preocupado com aquilo. É verdade. Deus não está preocupado com roupa nem com nada disso. Deus está preocupado com você. Por isso que Ele manda você mudar. Porque se você não muda, não adianta nada. Você pode estar vestido como você quiser. Por isso você tem que mudar. Quando você muda e traz a glória do celestial, os padrões cristãos e as disciplinas de Cristo na Bíblia vêm até você e você passa a cumpri-los. Fica pensando não, queridas, que você vai para o céu, que você vai entrar no céu desse jeito aí, que vocês estão na igreja. Para de conversa, fiado. Só se for outro céu. Porque os crentes criam tudo hoje. Os crentes criam paraíso lá embaixo da terra, os crentes criam inferno lá embaixo da terra, os crentes criam um monte de coisa hoje. Só se for para esses que vocês vão, que os pregadores criaram para você, que o Lutero, outras pessoas que pregavam, outros que pregaram, gente da história aí, que eu não sei quantas pessoas que têm livros vendendo, só foi esses que criaram aí para vocês, um céu embaixo da terra, um inferno, sei lá, um paraíso. Por quê? Porque na obra de Deus, na construção de Deus, na criação de Deus, não existe nada disso. Nem paraíso embaixo da terra, nem muito menos inferno. Tem lá embaixo da terra peixes, em abundância, maravilhoso, e muita água, entre a superfície e a terra. E depois essa terra com o mar, que está
banhando toda a terra, isto é, através das chuvas. Então vejam aqui, Paulo está dizendo aqui: e assim como trouxemos a glória do terreno, traremos também a glória do celestial, nos convertendo a Cristo. Aqui ele disse o 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Então veja, o homem foi criado por Deus para viver nessa terra. Era para viver lá no paraíso, onde estava o Adão. Era paraíso. Só que o Adão transgrediu. O Adão e sua mulher caíram. Quebrou a ordem de Deus, quebrou o mandamento divino, quando Deus disse: não come desse fruto, que não é maçã, não é banana, não é laranja, não é melancia, mexerica, nada disso. É um fruto especial que Cristo colocou lá para fazer uma diferença. O homem não podia tocar. O homem tocou, perdeu o paraíso e levou a terra à sua destruição. Dia desses eu vejo aí vídeo de pessoas pregando, e um vídeo é a pessoa dizendo que o céu não vai ser destruído, que não vai construir outra terra, que não vai construir outro céu, que não vai fazer nada. Irmãos, é cada história, meu Deus do céu. Então eu peço aos irmãos que vigiem sobre esses ensinamentos e atentem para a palavra de Deus. Olhe a palavra de Deus. Zacarias disse: não ficará nem raiz nem ramos. O homem que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança, todos vai ser destruído. Todos vai ser destruído. É Paulo dizendo aqui: a carne e o sangue desculpa, não herdam o reino de Deus. E como funciona isso? Essa carne, esse sangue, este homem que aqui está falando, vai ter que ser destruído. E daí, se nascer de novo, Paulo disse: trará a imagem do celestial, porque perante a imagem do Adão, diante dos olhos de Deus, o homem já está para ser destruído. E já são destruídos desde o longo dos anos, e quando Adão, do tempo do Abel e Caim, os primeiros filhos de Adão, todos desde lá vem sendo destruído e será destruído até o fim. Não tem saída. Mas a ciência diz que não, a religião tal diz que não, a crença tal. Isso é um problema da religião, da ciência, da crença. O que interessa é o que diz o Criador. O que interessa é o que diz o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Interessa. O que interessa é o que ele diz. Não adianta você querer criar peixe no campo. Não vai gerar. Se cria no mar, nas águas. Não tem jeito. Não adianta querer criar o grão dentro das águas, o feijão, o milho. Não é para isso. Não adianta, não vai criar. Portanto, não adianta você querer botar a religião daqui, o ensinamento de lá, o falador daqui, o falador de lá, que não vai mudar nada. O Criador falou, acabou. Jesus falou, acabou. A suprema força dos céus e da terra, de todo o universo, falou, acabou. O supremo ser de todas as coisas que é Deus, diz, a boca dele falou, acabou, queridos. Não adianta mais ninguém falar nada sobre o assunto. Pode falar sim, mas palavras em vão, que não vai adiantar nada. O homem, tudo que existe nessa terra, tudo que existe nesse firmamento que é o céu, será destruído. Por quê? Porque o pecado chegou até lá. E o que tem que ser feito? Desse céu mais nada. O sol e a lua e as estrelas, desaparece o seu brilho e acabou. Esse céu se enrola como o rolo e já foi. E a terra? O mar, o que vai acontecer com o mar? O mar vai desaparecer. Você saberá quando nós estivermos falando aqui de como será a destruição, o fim da terra. Eu estou dando aqui um exemplo
falando essas coisas sobre a terra, só para tu entender de onde tu veio e de onde veio todo ser humano e tudo que existe nela, nesse ser humano, ou melhor, no ser humano e na terra, animais do campo, árvores, o grão, a verdura, de onde vem tudo isso, tudo que existe sobre a terra, de uma formiga até um elefante, de tudo que você possa imaginar. De onde vem tudo isso? Então, tudo isso será destruído, o que não era para acontecer, mas será queimado, será destruído. Não adianta dizer que não vai, que Deus não vai restaurar nada. O Senhor vai destruir a terra, vai queimar a terra e pegar a cinza dela, jogar na superfície, misturar novamente e levantar uma nova terra. Não adianta. Ele diz aqui, o versículo de número 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos nós que nascemos de novo. Se naquele dia estivermos vivos, então seremos transformados. Quando? No momento, no abrir e um fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a última trombeta soará. Os mortos ressurgirão incorruptíveis, os que morreram com Cristo, e nós seremos transformados. Então, queridos, veja aí a posição do corpo. O corpo será tirado, seja ímpio, seja crente, seja quem quer que seja, esse corpo de carne e sangue não vai permanecer, vai ser tirado. Por quê? Porque é o que a Bíblia está dizendo. E vai fazer o quê? Um novo corpo. Mas para receber esse novo corpo, você precisa estar na posição. Tá bom? Senão não vai não. O versículo de número 53. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então vejam, o que é corruptível, o corpo, o homem, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal, o espírito, a alma, se revista da imortalidade. Então a alma é mortal? A alma é mortal. Então a alma não é mortal? A alma não é mortal. Como pode trazer as duas coisas? Assim como o corpo, que é corruptível, a alma e o espírito também se tornou corruptível por causa do pecado. Mas como o homem, nascendo de novo, recebe uma nova vida e recebe um novo corpo, assim o espírito passa com a alma a serem eternos e não experimentará a segunda morte. E em cima desse, e no lugar desse corpo corruptível, virá um novo corpo, e o espírito e o homem se torna alma vivente, como desde o princípio, e desta vez eternos com Cristo, para nunca mais experimentar o pecado e as coisas desse mundo. Então, Paulo está dizendo aqui que isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então é fácil? É nada. É fácil tomar decisão. Eu quero. Isso é fácil. Agora, é difícil entrar no reino de Deus? É difícil entrar no céu. O próprio Jesus diz que o reino é pela força. Não é tão simples. Suportar, em primeiro lugar, as perseguições por causa do nome de Jesus e suportar as imposições da carne por causa do Espírito, que diz Gálatas 5, não é tão simples, queridos. Não é tão simples. Aí Jesus diz aqui, através do apóstolo Paulo, se revista da imortalidade, ou seja, o homem será eterno se converter e nascer de novo. Mas que homem? Esse que está aqui falando? Não. O novo homem que através deste aqui recebeu
a nova vida em Cristo Jesus. Aí ele diz aqui, e quando isso que é 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Que vitória? A vitória de Cristo na cruz do Calvário por todos nós. A morte, a nossa morte, Cristo resgatou as nossas vidas e deu fim a essa morte. Que morte física? Não, eterna. Cristo nos deu vida eterna. Mas a morte física é só para não passar por ela, tem que fazer o que Paulo está dizendo aqui, no capítulo, no versículo número 51 para frente. Então, ele está dizendo aqui o 55. Onde está o morto, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Então, Paulo está dizendo aqui, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes sempre, abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, ou no Senhor não é vão o nosso trabalho. Então, não é vão dizer a verdade, não é vão pregar a palavra como ela está escrita, como ela é. É vão falar asneira, né? É vão falar o que não deve, é vão acrescentar e não dizer o que a Bíblia diz. Então, como é que o homem foi gerado? O homem foi gerado à imagem e à semelhança de Deus. Foi gerado do pó da terra. Quanto tempo faz isso? Está completando o 6º milênio. Mas existe aí estúdios e muita gente dizendo, inclusive igrejas achando que sim, mas está completando o 6º milênio da criação da humanidade. Esse planeta Terra, ele completa 6 milênios. Mas antes do planeta Terra não poderia existir, de acordo com a Bíblia, não. Por quê? Porque, de acordo com a Bíblia, era sem forma e vazia. É que as pessoas confundem, acham que porque está dizendo aqui em Gênesis, no versículo de número 1 do capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, estão pensando, as pessoas pensam que essa terra sem forma e vazia aqui era o planeta Terra, mas não era. Era a superfície, a terra superfície. Quando Satanás é jogado de lá de cima, ele é jogado nesse grande abismo que era uma terra sem forma e vazia. Aí vem Deus e cria a terra, o planeta Terra, e aí Satanás então vê que há luz, vê que havia o homem, viu que havia o homem criado à imagem e à semelhança de Deus, ele vai investir o homem para que o homem pudesse cair na sua lábia. Queridos, o diabo não tem prazer em você em nada. Demônios, caboclos, guias, orixás, todas essas hierarquias do reino das trevas, tem prazer nenhum em você. Porque se eles tiverem prazer em você desse jeito, ele está dividindo o seu reino. Jesus, no capítulo de número 10 de Lucas, ele estava expulsando o demônio que era surdo dele, mudo. Quando ele expulsa o demônio, o pessoal, os fariseus e os judeus começam a questionar contra ele e dizer: você expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus não expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, não. Expulsa os demônios pelo dedo de Deus. E se eu faço isso, certamente a vós é chegado o reino dos céus. Se Satanás está dividido contra si mesmo, a sua casa não permanecerá e não subsistirá o seu reino. Porque estão dizendo que eu estou expulsando os demônios pelo dedo dos demônios. Como é que demônio pode expulsar demônio? Não tem como. Então, quando ele está dizendo aqui que Jesus está dizendo aqui que a terra é sem forma e vazia, era essa terra, superfície, não esse planeta que nós estamos vivendo, que tinha sido feito, que existia.
Então Cristo, querendo fazer da terra uma terra que produzia e que dava a ele louvores pela sua produção, pelas suas características, pela sua matéria-prima e por tudo que ele haveria de criar dela. Então, ele joga Satanás por causa da transgressão. Satanás fica totalmente perdido, sem luz, sem nada, sem ação, totalmente amarrado. Não era amarrado com algemas no braço, correntes, não tinha nada disso. E ele vai ser amarrado novamente, vai ser preso novamente. A palavra fala que será algemado, será amarrado, pode até falar, mas simbolicamente. O que vai acontecer é que a superfície voltará por 1 milênio, até que Cristo volta a fazer do pó dessa terra uma nova terra, um novo planeta Terra. Mas não vai ser destruído, só se for o teu Deus e o teu planeta que não vai ser. Porque esse planeta que Cristo criou, onde criou o homem, onde nos criou, onde nós vivemos com todos os seres que nela, será destruído assim que Cristo voltar, no dia que Cristo voltar, para arrebatar a sua igreja. E não adianta dizer que é depois, não, que não tem nada disso. Nós falaremos sobre isso, viu, queridos? O que há de ensino? Misericórdia. Aí a Bíblia está dizendo aqui, e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. É bom você saber que daqui, desse versículo, até chegar aqui, no versículo 26, que é a construção do homem, a criação do homem, aliás, o Senhor, Deus, não tinha dado vida a nada. Tudo era um projeto. Tudo era uma arquitetura. Tudo isso era um planejamento de como ele iria fazer tudo isso. Deus não é ignorante, queridos. Deus não é bobo. Ele faria isso e jogava aí para quem cuidar. O primeiro ser a receber vida foi o homem. Ele diz aqui, e disse Deus, eu li nos outros vídeos, mas eu vou ler nesse também. Versículo de número 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, olha o que ele fez aqui, o primeiro dia. Luz, sol, lua, astros, estrelas, fogo. Ele fez aqui. Primeiro dia. O que significa? 1 milênio. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, significa um dia ou 1 milênio. Como aqui, profético, 1 milênio. Aí ele diz aqui, versículo de número 5. E chamou Deus a luz, ou melhor, 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. Olha aí, querido, separação entre as águas e as águas. Deus fez o firmamento. Que firmamento é esse? O céu. O céu faz isso, E o planeta vai em cima. Esse planeta Terra. Por baixo desse planeta Terra, água. E por cima desse planeta Terra, água também. E o mar e tudo que há. A sabedoria de Deus é muito grande. Ele fez isso dessa forma para que a terra não se contaminasse, a superfície. E essa terra vai ser demolida. Então ele diz aqui o versículo de número 7. Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu e água e chamou Deus o firmamento céu. E houve tarde e manhã o segundo dia, segundo milênio,
o segundo dia. Aí ele diz aqui, 9: E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Aí está. Apareça o mar, disse Deus. Olha que Deus tremendo, não? E apareça a porção seca. Ele levanta o planeta Terra lá da superfície e coloca o mar em cima do planeta Terra e as águas que estão embaixo da Terra, em cima da superfície, que está no firmamento, que sustenta essa terra, que é o céu. Aí ele diz aqui o versículo de número 10: chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra ervas, que dei semente, e árvore frutífera, que dei fruto, segundo as suas espécies, cujas sementes estejam neles, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, que dá semente e tal, mais para frente. Aí foi o versículo número 12. A terra produziu erva, tá. Até aqui nós achamos, produziu tudo na hora, nada disso. Versículo 13: e houve tarde e manhã o terceiro dia, já é o terceiro milênio. E disse Deus: haja luminário no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para estações, e para dias e anos. Aí está os firmamentos, para que serve o sol, a lua e as estrelas, que não se move, que não sai de lá, intocável. Mas o homem soltou aí um foguete, foi lá, foi nada. Na lua não foi, pode ter ido em qualquer galáxia aí, mas na lua não foi não. Não toca, irmãos, não adianta, não foi. Pode provar o que quiser, biblicamente falando, não foi. Aí ele diz aqui o versículo de número 15: e sirva de luminário no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminário maior para governar o dia e o luminário menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, quarto dia. E disse Deus: produz as águas, peixes, tal, em abundância. Deus está dizendo aqui, vamos adiantar para ganhar tempo. Versículo de número 23. E houve tarde e manhã, o quinto dia. Aqui para frente, nós vamos ver os mistérios. Versículo de número 24. E disse Deus: produz a terra seres viventes, conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selváticos. Então, no versículo de número 26, ele diz aqui, o 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre tudo, peixe do mar, réptil da terra, árvore do céu, tal. Versículo 27. Assim Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Recado importantíssimo aqui: macho e fêmea. Aí ele diz aqui, no versículo 28. Deus os abençoou e lhes diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, através do relacionamento sexual, na permissão de Deus. Adão e Eva encheria a terra.
Aí ele diz 29, e disse Deus, ainda tenho-vos dado todos os seres, as relvas do campo, peixe do mar, ave dos céus. Versículo de número 30. E a todos os animais domésticos, ou melhor, e a todos os animais da terra, diz aqui o versículo de número 30. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, Deus disse que deu para o versículo de número 31. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom, e houve tarde de manhã, o sexto dia. Olha aí, sexto dia. Terminou a criação, a construção de tudo, de toda a obra. Então a construção está toda pronta, a obra está toda pronta, né? Tudo está feito. Vamos ver a realidade de tudo isso. Versículo de número 1, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. As pessoas pegam esse versículo aqui, ó. Aí ele diz, versículo 3: E abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Então existem pessoas que, para não obedecer o mandamento dos sábados, eles dizem assim: como é que Deus criou, como é que Deus descansou no sétimo dia, se está dizendo aqui que havendo ele acabado a obra no sétimo dia, havendo ele terminado a obra no versículo 31, meu querido. Você não guarda porque você quer, você não quer obedecer, só por isso. Então não adianta inventar desculpa, não tem nada disso. A Bíblia está sendo bem clara aqui. Havendo construído tudo, feito tudo, criado tudo, toda a sua obra, no sexto dia, no sétimo, descansou. Está bem claro. Aí ele diz aqui o versículo número 4, né? Eu não vou nem falar sobre esse assunto, porque dá ouvir essa gente que não sabe nem o que fala, de acordo com a palavra de Deus. Estudou demais para falar o quê? Espiritualmente falando, asneiras. Fala muito no conhecimento humano, parabéns, mas espiritual só fala asneira. Versículo de número 4: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Olha só, vamos ver qual foi esse dia? Se estava tudo feito na criação, como está ali de Gênesis 1 até o 31, vamos ver? Versículo de número 5. Não havia ainda nenhuma planta, olha, não havia nada. Mas em toda essa construção do capítulo de número 1, do versículo 1 até o 31, era só projeto, queridos. O homem era ainda projetos. O homem era só uma arquitetura. O homem estava todo planejado, todo pronto. Os animais do campo, as relvas do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo planejamento. Deus não faz nada por acaso sem antes ter confirmação de tudo que está feito, se é bom, se é agradável e se é certo. Mas quando ele vai fazendo todas aquelas coisas ali, o seu projeto, todas as coisas que ele fez, ele vai dizendo: é bom, a luz é boa, os animais é bom, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E quando chega aqui, ó, ele vai confirmar a sua obra. Versículo de número 5, ele diz: não havendo ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o sol. Percebe? Tinha nada com vida, tudo planejamento, nada com vida. E quando é que vai ter vida? Veja o que ele diz: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então regava a terra. Superfície não é superfície, terra lá embaixo. Superfície desse planeta, criação. Aí ele diz aqui:
o versículo de número 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Agora tudo recebeu vida. Tudo passou a ter sentido. O vapor, o orvalho que vinha e regrava a terra, o vapor que vinha e regrava a terra, tudo passou a ter sentido, porque tem um guardião, tem alguém para regrar e tem alguém para cuidar da terra, é o homem. Então, quando alguém disse, Deus fez assim, Deus fez nada disso, 1 milênio para fazer cada uma coisa. E depois que ele faz tudo isso, ele estabelece a vida para o homem. Daqui para frente, você vai cuidar de tudo isso. Aí, você e eu precisamos entender o que significa anos-luz na Terra. Passou a ser anos-luz de quando? Do versículo 7 para frente, quando ele diz, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui está a existência do homem, o corpo humano, a carne e o sangue que não é do reino de Deus. De onde vem? Não me pergunta sobre mistérios, sobre a criação, como é que formou esse sangue, como é que foi feito isso, porque ninguém vai saber explicar. Tem medicina, não tem ciência, não tem nada. Pode falar, pode dar detalhes, pode dizer o que quiser, mas o nosso Deus não deixa claro como é que ele colocou o sangue no homem, como é que ele colocou, ele fala como colocou o fôlego da vida, o espírito de vida, mas o homem já era aquele homem formado no pó, deitado na terra, sem vida. Assim como também todos os seres, os animais do campo. Quando ele sopra o fôlego da vida, pelo seu Espírito Santo, e o Espírito de vida, o hálito da vida, o fôlego da vida entra no homem, o homem passou a ter sentido e ser alma vivente. Alma, espírito e corpo, uma coisa só. Não existe alma separada do corpo. Não existe. Não existe. Na criação divina, no homem que ele fez, esse homem que aqui está, não existe, como em todos os homens, todas as mulheres, não existe uma alma separada do corpo. Não existe uma alma separada do espírito. Não existe uma alma separada do corpo, uma alma separada do espírito, o espírito separado do corpo, o corpo separado de uma alma, não tem nada disso. Homem, alma, corpo, espírito, a mesma coisa. Concordam em três, como Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, o corpo que caiu no pecado, que contaminou o espírito do homem, se nascer de novo, se converter, vai trazer a imagem do celestial e passará a ser celestial. Amém, meus amados? Então, no próximo vídeo, você saberá com que corpo você virá. Amém? Ore comigo nessa hora. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por mais uma semana de paz, de alegria, de amor, de compreensão. E acima de tudo, meu Deus, de conversão. Muita gente se converteram a Ti nesse dia pelo mundo afora. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Muito obrigado, Jesus, porque nessa hora tem muitos missionários pelo mundo afora. Os sinceros e os aproveitadores. Abrace os sinceros. Use em tuas mãos e socorre e proteja aqueles que entram nos presídios, aqueles que entram, meu Deus, meu Pai, em tantos lugares, em tantas terras e nações que rejeitam, que até matam aqueles que vão levar o teu evangelho. Proteja eles. Quanto aos rebeldes, que se humilhem e que se converta a Ti. Que Tu, ó Deus, venha a ser glorificado. Abençoa nossa nação e sara a nossa terra. Abençoa os meus familiares, abençoa os meus irmãos em Cristo Jesus, abençoa os necessitados, socorre os enfermos, abençoa a medicina, abençoa as nossas autoridades políticas e militares,
em todas as nossas forças armadas, abençoa os jovens por cada canto dessa terra, socorre os mais necessitados, meu Deus e meu Pai, financeiramente, os que estão, meu Deus e meu Pai, passando fome por toda a terra, os que estão enfermos sem a cura, provê a cura para a vida deles, em nome de Jesus. Os que estão no leito de dor, os que estão nos presídios, tenha misericórdia, os feiticeiros, macumbeiros, socorre-os das seitas, seja ela qualquer que seja, os crentes que se diz ser crente, mas não passa de enganadores, socorre os sinceros, abençoe para a glória do teu santo nome. Tenha misericórdia do pastor, do apóstolo, do bispo, do padre, do reverendo, do ministro. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, do Papa. Tenha misericórdia. Todos estão dependentes de Ti, Jesus, querendo ou não. Todos dependem de Ti. Tenha misericórdia de todos eles. Tenha misericórdia de mim em primeiro lugar. Tenha misericórdia, meu Deus, de cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos porque sabemos que seremos ouvidos por Ti e atendidos pelo Teu amor. Que o Teu nome seja engrandecido, a Deus, hoje e para sempre, em nome do Teu Filho amado, bendito e maravilhoso, e glorioso, e amoroso, e bondoso, Jesus de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.